No ar, mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Seja muito bem-vindo. O setor de arte e cultura foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Como praticamente todas as atividades dependiam de aglomeração, muitos artistas tiveram de se reinventar para sobreviver à crise e continuar produzindo sem os shows presenciais. Nesse cenário, a internet se transformou em um grande palco, reunindo espectadores de todas as partes do mundo. Nosso convidado de hoje não só conseguiu se adaptar ao novo normal, como ainda criou um projeto que valoriza a história cultural da nossa região. Ele nasceu em Caratinga, filho de Sandra Valente, do saudoso Jeová, da banda Geniais. Atualmente é músico, jornalista e produtor cultural, tendo vasta experiência nessas áreas. Possui 3 álbuns gravados e desde o começo da pandemia tem produzido conteúdo artístico para plataformas digitais. Recentemente lançou o projeto Raízes, em que resgata memórias e composições caratinguenses dos anos 60 a 90. Logo após o intervalo você vai saber quem é esse convidado mais que especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo de Conversa, programa produzido pela UNEC TV, emissora mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitida pela TV Sistec e TV Supercanal, que também é disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar nosso bate-papo com o convidado de hoje, Natan Vieira. Natan, tudo já, professor? Tem que ser no soquinho agora, né? Não posso te dar um abraço, rapaz? Muito bom te receber aqui. Cara, é uma honra pra mim, viu, professor? Bacana demais. Sabe por quê? Eu assisto muito Começo de Conversa. É? Eu vejo todo mundo, eu acho barato, eu acho que valoriza demais as pessoas. Muito bem. Sua mãe tá boa, Sandra? Graças a Deus. Minha colega de escola, você sabe, né? E ela conta várias coisas. Fala, o Eugênio era desse jeito desde criança. Era um cara que gostava de ler, não sei o quê. Conta um monte de história. Bacana demais. Deixa eu te falar, seu pai, rapaz, marcou, né? A música em Caratinga, participou, fez parte da Geniais, né? Geniais. Entre outros, né? Também os Geniais. Mas essa ficou com essa marca, com esse nome forte, né? O trabalho dele foi intenso. De que forma que ele te influenciou para você se tornar esse grande artista que você é? Professor, o meu pai morreu muito cedo, né? Ele morreu no dia do meu aniversário de 9 anos. Mas ainda. Eu já estava bem garoto, mas assim, eu vi o pai tocando muito, eu vi aquele movimento de música. O pai era um grande seresteiro, sabe? Ele fazia seresta para minha mãe todo dia praticamente. Chegava da janela com o violão e estava sempre com o violão ali na sala e ia para uma festa, tinha um violão jogado lá, ele pegava, virava a festa, né? Enfim, então eu cresci vendo isso. Não só o meu pai, mas a minha mãe também gostou sempre muito de música. A família do meu pai, muita gente pinta, muita gente desenha. Então tem essa coisa da arte, né? Eu tenho uma tia que tem uma biblioteca enorme em casa, assim, ela gosta muito de na veia, né? Então todo mundo tem alguma coisa ligada em alguma arte, assim. Então acho que não foi forçado, foi uma coisa que eu fui crescendo. Mas com que idade mesmo que você falou, meu negócio é música, eu vou mexer com música? É ali na adolescência, né? Dos 13, 14 anos. E sempre com o apoio da sua mãe? Mais ou menos. No inicinho, a minha mãe... Vai estudar, menino? Não, vai fazer taekwondo, vai fazer natação, vai fazer futebol. Tudo é aquilo que eu fizesse de esporte, né? Mas eu acho que a veia do gordinho pegou mais forte, assim. E eu acabei gostando realmente de música, né? E aí, foi um negócio que eu conversei. Eu falei, eu quero aprender violão mesmo, né? Meu pai começou a me ensinar alguma coisinha, mas não deu tempo, né? Não deu tempo. Aí a gente pegou a aula com o Cabeto, com o Canarim, com o Eduardo. Bacana. Então a gente... Você foi aluno dessa turma toda, hein? Só gente boa, assim. Só gente boa. E eu nem sabia, assim, hoje que eu entendo, não, bicho, os caras são muito bons. Mas na época eu falei assim, vou pegar uma aula de música. Quem é que dá aula de música? Né? Então era assim. E eles me ensinaram com o maior carinho, assim. E rapaz, a aula de música é um barato. E você tem que dizer que você aprendeu muito bem e ainda aprimorou, né? Porque tá bom demais, né? Você acha? Tá demais, muito bom com as cordas. Na real, a gente pega a música, você acha que as artes todas é assim, a gente pega a técnica com alguém, aprende aquilo ali que tem o cerne, né, da música, vamos dizer, e a gente coloca alguma coisinha nossa, né? As nossas vivências, as nossas verdades, tá ali, né? E esses professores, de alguma forma, te influenciaram aí no seu gosto por determinada música? Não?
Eu acho que já veio um pouco, mas sempre que você vai para aula, né, você acaba aprendendo algumas coisas que o professor te passa. Fala, tem a técnica tal. Fala, vamos pegar essa música aqui, que vamos aprender hoje um ritmo diferente, por exemplo. Aí você acaba alertando que existe outras coisas, né? Mas quando eu fui querer aprender as coisas do Clube da Esquina, por exemplo, foi a época que eu comecei a pegar aula com o Canarinho. É um cara muito bom de harmonia. Então, assim, aprendi muita coisa de harmonia com ele para poder aplicar nas coisas que eu estava gostando de ouvir naquela época. Né? O Milton Nascimento, o Lobos e tal. O Canarinho é muito bom nessa questão harmônica. E ele me ensinou, e acaba que a gente vê algumas coisas do professor mesmo, mas vai buscando outras coisas, e eu acho que isso é que faz o nosso estilo, enfim. Seu pai e sua mãe certamente ouviam e gostavam mais de um tipo de música, né? Seu pai, até porque era um artista ele acaba sendo mais eclético, tocando de tudo, mas ainda assim, quando está só ele, né? Uhum. E a música, ele fala, é isso que eu gosto quero ouvir isso aqui. De ouvir, né? Lá em casa a gente ouvia muito Beatles, desde pequeno. Bacana. Muito, muito, muito. E essa coisa da Jovem Guarda. A minha mãe gosta do Fábio Júnior. Aí eu vou entregar de novo. Toda vez eu entrego, sabe? A mãe tinha, não sei se ainda tem, mas ela tinha um pôster gigante, assim, do Jorge Tadeu, né? Quando ele fez aquela novela. No guarda-roupa, que a gente pensava, botava para ouvir, acordava, o Jorge Tadeu. Adoro o Fábio Júnior. Fábio Júnior fez isso, fez. Aí eu tenho que entregar minha mãe, porque é legal. Então eu já vi que a Sandra é noveleira. Eu não sei se é tão noveleira, mas essa novela eu acho que marcou para ela. Assim. Bacana. E o Natan? Qual estilo de música o Natan gosta? Gosto disso. Não fala que você toca, não, porque você é muito eclético, eu já vi, e você toca de tudo, mas o que você gosta? Fala, estou sozinho, sou eu e a música agora. Hoje, eu estou ouvindo muito música instrumental. É uma coisa que não é só para estudar, eu gosto. E é uma vibe que eu gosto de fazer. Tem um projeto que é o ZYL, que a gente começou a se reunir para poder fazer música instrumental. Então eu estou pegando umas coisas assim, bem lá de trás, assim, dos anos 50, dos anos 40, do jazz, daquelas big bands de metais, né? Estou curtindo ouvir isso hoje, assim. Eu gostei uma época muito de rock and roll. Não que eu não goste, eu gosto. Mas eu estou tentando pegar outro sotaque, sabe, professor? Entendi. Sotaque mesmo. Eu acho que o termo é esse. A música do Nordeste tem um sotaque, né? A música de Minas Gerais tem outro sotaque. A música lá de New Orleans tem outro sotaque. Então eu estou tentando estudar, mas aí não é aquele estudo formal, vou pegar o livro. Estudar ouvindo. Deixa eu ver o que a Europa fala, como é que é o jeito deles tocarem. Deixa eu ver o que a África está falando. Aí eu pego uma música lá de Moçambique para ouvir, para entender como é que é o sotaque musical, né, em cada lugar. E acaba que isso aí vira o que eu toco. Eu pego elementos de alguma coisa, de outra, e vou mexendo ali, e é o que eu toco. Nós estamos aí no meio da pandemia, eu quero falar sobre isso, porque o seu trabalho, inclusive, se desenvolveu muito nesse período, desenvolveu mais ainda. Quer dizer, você criou alternativas, né? Em cima disso. Antes da pandemia, então vou contratar o Natan para um show. O Natan vem, canta o que ele quer, o Natan aceita, fala, canta para mim, Natan, isso. Como é que funciona isso? Funciona assim. Lógico que tem uma lógica, né? O repertório, ele está meio que montado ali. Claro que se é um casamento, por exemplo, é a música do casal. De repente eu vou fazer, né? Eu já fiz, inclusive, um negócio que foi barato. Teve um casamento que a valsa, os noivos pediram, em vez de ser uma valsa, ser Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. É uma música que não está no meu repertório direto, mas aí eu falei, não, vamos fazer. E aí eu fiz, estava com sem fio, desci para fazer o solo de guitarra na pista com os dois, assim e tal. E depois eu fui na casa desse casal, a convite deles, falou, ô Natan, vem cá em casa que eu quero te mostrar um negócio. Fui lá olhar. Na hora que abre a porta da casa, a primeira coisa que tem é uma foto gigante da parede, quase toda, assim, do casal dançando a valsa e eu do lado. Bacana. E eu sempre dou alguma coisa, né, um brinde assim, pro casal. Eu dei uma paleta, foi a paleta que eu toquei na festa. E tava no quadro, assim, a minha foto com os dois e a paleta colada nessa foto.
sabe? Para mim foi a coisa mais legal assim que eu já vi. Bacana demais. Pô, tá na casa das pessoas, né? Fora, né? Marcou um dia muito importante. Então a música, eu acho que é o que fica, sabe? De um casamento, por exemplo, de um aniversário, de uma celebração, o que for, as pessoas vão lembrar do que rolou de som. E eu tenho um cuidado danado, viu, professor, com isso, de fazer uma coisa que chegue nas pessoas. Eu falo sempre isso, falo muito isso. Acho que a música primeiro toca a gente, para depois a gente tocar a música. Tem que transmitir uma mensagem legal. Eu acho que isso é muito importante. É interessante porque você falou sobre a música marcar, né? Até na cerimônia religiosa, né? Sim. Depois aquilo passa, né? O que marcou foi a música com que a noiva entrou, ou a música da entrada das alianças, ou a música da valsa lá na festa. É interessante isso. O poder da música, né? De trazer para nós as boas lembranças da vida, né? As ruins também, quer dizer, traz todo tipo de lembrança, né? Ela traz tudo, traz cheiro. Traz cheiro. Traz um sentimento, traz um momento bom ou um momento ruim. A música tem esse poder mesmo. Por isso que eu trato com tanto carinho, assim, zelo, o repertório que eu vou fazer para passar uma boa mensagem para as pessoas. Bacana. Nós estamos terminando o primeiro bloco, conversa tão boa, o tempo voa. Vamos voltar para o segundo bloco. Já quero voltar com você falando para nós sobre como que você se reinventou na pandemia. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com um convidado muito especial de hoje, com o músico Natan Vieira. Não sai daí, nós voltamos já já. De volta com o Começo da Conversa, hoje recebendo o músico e jornalista Natan Vieira. Pois é, vou aproveitar a deixa, né? Músico e jornalista. E o jornalismo? Como é que ficou essa história? O jornalismo continua firme e forte. Trabalhando? Estamos trabalhando, estamos ali na Docon TV, né? Bacana demais. Com a galera ali, tá... Um monte de projeto, todo dia, coisa nova. Edição, né? Estou vendo aqui, a turma da ONEC TV é um barato, todo mundo, assim. É bacana demais. Estamos batendo papo com o Márcio sempre. A gente fala, a edição é um buraco sem fundo, né? Tem um universo aí para explorar, e eu acho um barato, viu, pessoal? E se quem está pedindo o serviço for chato, então vou te falar, viu? Não, aí que é um buraco sem fundo mesmo. Antes da pandemia, eu falei que a gente ia voltar nesse tema, eu queria voltar nisso. Antes da pandemia, foi muito próximo, né, no começo da pandemia. A cultura em Caratinga estava um negócio mais pujante do que nunca, né? A cidade estava saindo aí no Arteiros, se preparando para um novo festival Arteiros, aí vem a pandemia, né? Foi um baque, né? Foi um baque grande, porque justamente por isso. O Arteiros acho que foi um grande impulsionador, assim, do olhar das pessoas de novo para a cultura, sabe? Eu tenho essa leitura do Arteiros. Que a cidade ficou muito tempo parada, lógico, muita gente fazendo produções individuais, mas essa ideia de juntar tudo e mostrar tudo num grande festival foi sensacional. Acho que a cidade entendeu, falou, olha, temos produção. Eu penso que a coisa que mais dá projeção para Caratinga, professor, fora de Caratinga, é justamente a área cultural. Tem muita gente produzindo muita coisa muito boa. Então, não tem como a gente falar que não tem produção e tudo. Falando um pouquinho da música, eu acredito que deu para mostrar gente nova, deu para valorizar a turma que há muito tempo já está batalhando em barzinho, até apresentando coisas diferentes, e deu para fazer um intercâmbio com gente de fora também. Então, eu falando só da música. Você foi o curador dessa área, dessa parte musical, né? Fui. E realmente deu uma visibilidade bacana, porque a quantidade de artistas, né, rapaz, que foi pro palco, uma coisa impressionante, né? Pois é, foram... Eu não sei... Estilos, eu não sei te colocar assim, em números certinho hoje, assim, que, né, quando a gente estava fazendo o balanço final... todo dia tinha gente nova se apresentando. O Camelim sabe os números de cabeça, assim. Mas eu sei que foram 10 dias, com apresentações todos os dias, além de apresentações. Teve oficina, teve gente de tudo quanto é lugar, né? Teve uma logística violentíssima para poder dar conta de... Um é avião, o outro é van, o outro tem uma banda maior, o outro como é que vem de BH. Não. O Toninho Horta, por exemplo, o Toninho Horta estava na Europa, da Europa ele veio para BH para vir para Caratinga. Então, foi uma logística
sensacional, assim. E o Foi muito bom. interessante é que o que você lembrou bem, né? Que em 10 dias nós tivemos música da melhor qualidade, literatura, dança, teatro, pintura, quer dizer, uma E arte usando de todo jeito, né? um monte de espaços diferentes. Diferentes. Até para as pessoas conhecerem que existe o Casarão das Artes, que existe aqui o Nudoc, que existe a Aplauso, que existe a Casa Viva Meraki. E essas pessoas estão fazendo arte mesmo, a coisa está acontecendo. Eu tô agora, a gente estava comentando em off aqui, né? Que ficou muito parado, mas agora começou a aparecer umas coisas para fazer justamente nesse período de pandemia, por causa da lei Aldir Blanc, né? Acabou impulsionando um monte de produção. Aproveita e fala sobre isso, a importância dessa lei. Nossa, muito importante. É. Não vai resolver o problema e não resolveu o problema dos artistas Mas ajudou todos. demais, né? Mas foi um alento legal. Ajudou principalmente na visibilidade de artistas que às vezes estavam escondidos ali e a cidade dele não é que a lei é federal, mas foi aplicada em todos os municípios assim que tem essa produção cultural, dependendo do tamanho, enfim, né? E eu aí acho que a visibilidade para o artista foi sensacional da lei. Aí vem a pandemia, vamos retomar agora, e aí tá lá o Natan, cheio de projetos, e eu sei que o Natan não é de sentar e chorar. Como é que você se reinventou, bicho? Porque você se reinventou mais que ninguém, viu? É impressionante. Eu acho que a gente está se reinventando todo dia, viu, Todo professor? dia, é. Todo dia. Na real, o que dava para fazer, e o que ainda está dando para fazer, daqui a pouco, né? A gente, hoje, no dia que a gente está gravando, a gente ainda está em onda amarela. Então, algumas coisinhas podem ser feitas, assim, presenciais, com pouca gente. E tem que ser isso mesmo, porque a doença perigosa, sei de cadeira. Porque, Mas você não ficou preso só na live, né? Porque isso. tem a live. Então você podia Fiz ter várias falado, coisas. Vou ficar fazendo live. Não. E eu fiz em 2020 41 lives. É mesmo? Isso eu contei, porque, cara, toda semana, todo domingo, 5 da tarde, é o horário que a gente coloca. E eu continuei com o meu canal no YouTube, fazendo, até hoje estou fazendo, toda semana eu coloco um vídeo, domingo, 5 da tarde. Bacana. Então quem já me segue já sabe. Tem o horário certinho, o vídeo entra. Já está lá. Ou é um vídeo ou é uma live. A última que eu fiz foi o Dia das Mães. Aí eu fiz um especial para as mães e um repertório todo voltado para elas e tal. Mas eu tenho feito um vídeo, pelo menos, por semana, domingo às 5 da tarde, para o canal girar e para justamente ter esse contato com o público, que ainda não fiz nenhum show, depois do Carnaval de 2020. O contato que eu estou tendo com o público... O último foi o Carnaval de 2020. O último foi o Carnaval de 2020. Fizemos 3 cidades, Caratinga, Inhapim e Ipanema. Inhapim foi um barato, deu um chuvão no meio do show. Quase que não teve jeito de fechar o show. Mas, enfim. Daí para cá, não teve nada presencial mais. Nada. Então, pensa só, né? A gente achava, no início, vai durar uns 3 a 6 meses, rapidinho, volta. Foi essa, né, que todo mundo falava. E se esticou aí mais de um ano, então, em pandemia mesmo. Né? E toda semana eu tinha que ter esse contato, porque imagina, um ano inteiro sem contato nenhum. Nada, né? Sem contato nenhum mesmo com o público. E depois não dá é um momento muito ruim, muito triste, muito difícil, mas não dá para ficar sentado chorando, né? Não então, dá, assim, não dá. Se reinventar. E justamente foi um período até bom de reflexão para poder fazer outros projetos. E criatividade? Você acha que foi um período bom também para isso? Quer dizer, mesmo no meio dessa dor toda, dá para ser criativo e falar, vou aproveitar esse momento então, agora vou criar. Eu acho que teve os dois contrapontos, assim. Muita gente muito criativa e muita gente muito introspectiva. Né? E muita gente ficou com medo de fazer as coisas, com medo mesmo de tudo, assim, de botar a cara na janela. Eu tive essa experiência com amigos, assim, de conversar, e a turma travou algumas pessoas. Assim. Outros não. Outros aproveitaram para compor, outros aproveitaram para pintar. Né? Eu estou falando no geral, né? Não só da música, porque eu convivo com outros artistas de outras áreas também. Eu estou também perguntando isso porque é a literatura que eu acompanho, né? Então tem gente que você vê que aproveitou para produzir bastante, outras pessoas deu aquela parada, parece que perdeu meio que o fôlego. Teve muito isso, assim, e é muito triste. Até o home office atrapalhou muita gente.
ajudou demais muita coisa. O home office, na verdade, mas é o seguinte, o cara travou, o né? quando ele fala em home office nas empresas, né, na administração, está enganadíssimo quem acha que em home office trabalha menos, viu? O pessoal falar que Muito bom, mais. Né? Se o sujeito está em casa, vai aproveitar para poder ficar mais à toa um bocadinho. Tem, Ao contrário. Pelo contrário, rapaz. E se você pegar professor, então, professor do ensino fundamental e médio, bicho, esse coitado. Eu tive essa experiência de dar aula de audiovisual. Infantil, fundamental e médio. Né? No ensino médio, no ano passado, foi um barato, a turminha bacana. E, nossa, cara, a preparação da aula foi punk, assim. A gente acha que, vou estar ali só na hora da aula. Assim. Foi horas, madrugadas, preparando material. Preparando, tem que estar, você acaba ficando mais à disposição do aluno. O aluno começa a te incomodar a qualquer hora, porque não tem esse... meu horário de aula é de 8 às 10. Não, tem isso não. Tem isso nada. O cara te acha. 3 horas da manhã tá lá o WhatsApp. Te acha no WhatsApp. É isso aí. Bacana demais. Vamos fazer um rápido intervalo agora. Eu quero voltar já falando de Raízes. Vamos lá. Esse projeto fantástico aí que está comovendo muita gente. A conversa é muito interessante com o Natan Vieira. Não sai daí. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa, recebendo hoje o músico e jornalista Natan Vieira, que lançou recentemente o projeto Raízes. É dele que eu quero falar. Menino dos olhos, viu? Menino dos olhos. Esse é. Como é que surgiu essa ideia, né, de gravar, de realizar esse projeto a partir também de composições de caratinguense, né, composições antigas de caratinguense? Professor, sempre quis registrar algumas coisas, sabe? Porque tem muita coisa linda produzida aqui, principalmente nessa época dos festivais de música, né? E que ficou nos festivais, a turma cantou tudo, mas chegou uma época que a galerona, assim, no geral, se perdeu dessas músicas, né? Ficou naquele período da história, assim. Então eu quis puxar isso para justamente a turma entender que existe uma poesia muito bem feita pela turma aqui de Caratinga e uma musicalidade própria nossa, dessa época dos anos 60 para cá. Então, tem dos anos 60, tem dos anos 70, 80, 90 e produção dos anos 2000, né? Eu coloquei alguma coisa autoral minha, tem uma canção que é minha, que é uma instrumental, ela tinha até letra, mas o restante são 9 músicas. As 8 outras músicas são de gente daqui da cidade, ou se o autor não é caratinguense, ele tem uma relação interessante com Caratinga. E você vai ver que tem toda uma coerência assim, na obra, né? Eu pensei num álbum mesmo no todo, não as músicas separadas. Assim. O tema, assim, o mote, vamos dizer, do Raízes é justamente essa volta para casa, é a amizade, é a família. Uma curiosidade, porque você é um garoto novo ainda. Como é que você resgatou isso? Quer dizer, e o acesso a essas letras, a essa musicalidade, como é que se deu isso? Eu tenho 40, né? Já não estou novinho demais, mas estou novo. 60, nós estamos falando de 60 anos mesmo, 60 né? anos, é. Mas é justo por isso, assim, lá no começo da conversa, né? A gente falou do pai. Memória ainda. Né? Então, tem algumas coisas que eu ouvi lá de trás, tem coisas que eu conheci por conviver com Camilinha, a turma toda da Jararaca Alegre. Então, aí, por conviver com essa galera, eu vi, por exemplo, a obra do Ronaldinho Calazans, né? O Flavinho Boca é um cara que toca isso ainda. Bacana demais, né, Flávio? Então, o Flávio é sensacional, o Manel, o outro. Manel. Então, tem música do Flávio, tem música do Manel, tem música do Cabeto, tem uma música que é sensacional, que tá todo mundo... Eu acho que é o maior hit, assim, aqui dentro de Caratinga. Eu mandei isso para outros lugares. Mas aqui dentro de Caratinga, a música que as pessoas mais replicam é Caratinga, que é da Kelly Tomás. A Kelly é filha do seu Chico do Gás. Né, ali pertinho da Conceição, minha vizinha. É até um disco lindo. E é um disco que ficou muito conhecido quando ela lançou. Depois se perdeu um pouco, né? Eu acho que isso é legal rodar na rádio, sabe? A turma da cidade. E... Bom, por exemplo, as músicas do Jorge Alves, que é de Juiz de Fora, mas tem uma ligação com os festivais de Caratinga. Aí tem uma música dele com o Bertoldo
e tem outra música dele com o Gilson, dos Geniais. Essas músicas não foram registradas. Nunca ninguém registrou isso. Então ficou nos festivais. Na época dos festivais a turma cantava e ficou por ali. Então eu quis pegar isso, registrar de um jeito profissional mesmo, para ficar uma obra para a cidade. É uma homenagem para a cidade, para os compositores da cidade. E uma homenagem muito bonita, viu? As músicas são lindas, né? Nossa, só poesia. E a ideia porque isso acabou virando um documentário. Virou. Pois é. Isso que foi legal, porque foi um documentário. Aí entra o jornalista, você me perguntou como é que está o jornalismo, né? Eu pensei primeiramente nas músicas mesmo, registrar como um álbum e ter essa coerência, ter essa coesão de discurso, enfim. Mas eu falei, eu vou ter que encontrar com a turma, eu vou levar uma câmera aqui só para registrar, né? Por exemplo, o Gilson, um cara que já está morando fora, Cabeto, Flavinho, estão morando fora. Eu vou ter que encontrar para eles registrarem, autorizar, né? Para poder registrar a música, então tem que ter autorização do compositor, enfim. Fui atrás, falei assim, vou levar uma câmera, né? Aí eu bato um papo com eles e vou guardar para mim. Mas era para guardar para mim. Mas de qualquer forma, a imagem também, o cara falando, já é um registro, né? Ajuda no registro. E aí eu falei, não, cara, isso está muito bom, não dá para ficar só guardar para mim, não, deixa eu lançar isso. E acabei juntando esse papo, que era um papo para mim mesmo, assim, e editando de uma forma que deu para todo mundo entender. Bacana. Então, aí, entre transformar o projeto Raízes, que é música, né? Trazer musicalidade no documentário, certamente surgiram muitas histórias interessantes nisso, né? Tem alguma que te marcou? Tem umas coisas que nem saíram no documentário, né? Por exemplo, as histórias do Gilson com o Jorge Alves. Não saiu. Mas o Jorge Alves era um cara que tocou com o Ivan Lins, por exemplo, né? Um cara com uma musicalidade sensacional. Mas tem umas coisas que não dá para contar no documentário, que é a farra da molecada, né? O Gilson hoje está com 60 e poucos anos, né? Aí ele conta as coisas que eles viveram lá com 20 anos, né? A farra, na hora que acabava os festivais. Então isso não entrou. Até porque não entrou, porque eu sei que o Camilinho está montando um filme só dos festivais. Bacana. De repente vai rolar essa fala do Gilson e esses casos de festival. O meu intuito não era documentar o festival, era documentar o compositor que estava me cedendo a música ali. Então, é uma pincelada, mas vai dar para a galera que assistir entender assim, um pouco. É o que eu penso, assim, a música tem tanto a ver com as pessoas, né, que ela acaba contando a história da cidade naquele período. Com certeza. Né? O que as pessoas ouviam. Mesmo daquele período. E é uma pesquisa, assim, não é fácil fazer. Na real, eu tive a facilidade por conhecer muita coisa já. Mas pensa uma coisa assim que nunca foi registrada, não tem nada escrito a letra, está só na cabeça das pessoas, e você conseguir tirar isso, botar no papel e fazer virar um projeto. Né? O Raízes foi nesse sentido, né? De manter viva essa mensagem. Mas é bacana, e é também o resultado de um trabalho, quer dizer, do músico e do jornalista, né? Bacana demais. Acabou fazendo a fusão das duas coisas. Porque no começo eu perguntei logo, né? E jornalista, o cara é músico, né? Pô, não, faça as duas coisas. Bacana demais. Eu acho que se botar na balança vai sair mais músico que jornalista, viu, professor? Com certeza. Se botar na balança aí, acho que vai. Então tá saindo uma matéria jornalística musical, né? Meio musical, né? Eu tive, né, um programa que tratava de cultura e tratava muito de música, né? E foi uma forma de eu unir as coisas. Acho que daí que comecei a olhar mais para esse lado do jornalismo cultural, né? E esse projeto fantástico certamente teve apoio, você teve apoio. E quem que foi fundamental para você? Eu acredito que todo mundo da produção foi super fundamental mesmo, porque o que acontece? O Batista, que é o cafofo dos beiçudos, né, o estúdio dele, entrou de um jeito assim, com carinho com a obra, né, sensacional, né? Todo mundo da banda, acho que todo mundo que entrou para poder gravar e para poder depois gravar o show também, entrou de coração super aberto. Coração, eu ia falar isso, bacana. Claro que todo mundo recebeu, né? Veio a verba da Aldir Blanc para isso. Mas às vezes não é só. Mas o dinheiro não paga o carinho que a galera teve, sabe? E eu tive um apoio importantíssimo do Casarão das Artes, que me cedeu o espaço. O professor Américo. O professor Américo é uma gracinha, né? Cara demais. E
a Docton TV, que me cedeu os estúdios para poder gravar o áudio. Não foi equipamento, a gente gravou com equipamento, né, do Cafofo dos Beiçudos. Mas lá não tinha o isolamento acústico que precisa fazer. O espaço foi importante. Então eu gravei os violões e gravei as vozes lá dentro da Docton TV, no estúdio. Bacana. E todo mundo assim da produção, o Diogo Nicolau fez uma fotografia linda do show, sabe, com a equipe dele. O Erci fez uma iluminação, que a gente pensou a iluminação e o equipamento foi locado do Erci, mas ele colocou... Eu vi o Erci tirando iluminação do plástico, assim, para botar... Primeira vez que vai usar, né? Tá aqui, ó. Então, todo mundo, assim, fez com muito carinho. Eu acho que por isso que o resultado ficou tão legal, assim. Bacana. Até, infelizmente, o nosso tempo acabou. Ficava mais umas 2 horas. Pois é. Então você tem um minuto aí para suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV, para os internautas. Bacana. Primeiro, dizer que foi uma honra, né, professor? Né? Esse convite realmente é uma honra, porque só gente boa e eu sou um telespectador, assim, assíduo do Começo de Conversa. E eu queria fazer um convite para você que está em casa assistindo, né, acessar o meu canal no YouTube, Natan Vieira, _oficial, e assistir o Raízes. Está lá, documentário Raízes, e você assistir, que eu acho que é uma coisa que é importante para a cidade. Para você que gosta de cultura, para você que gosta de música, para você que às vezes nem é tão ligado na cultura, mas quer entender um pouquinho da sua cidade, né, de Caratinga mesmo. Acho que o Raízes fala e vai falar o seu coração com música, com poesia, com esses depoimentos. Eu quero fazer esse convite, assiste que está muito legal. E agradecer. Obrigado, professor. Obrigado, irmão. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.